glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nesta terça-feira, dia 2 de junho de 2020, aqui em Portugal, aqui em Sesimbra, na região da Península de Setúbal, em Portugal. Nós estamos às 11 horas e 33 minutos agora e estamos entrando no ar, então, com mais um encontro para oração, um encontro para refletir um pouquinho na Palavra de Deus. Seja bem-vinda, Ana Cláudia, seja bem-vinda, Deus te abençoe, querida, você, sua família, toda a tua casa junto contigo. Eu te convido a orarmos nesse momento, se você puder, feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos ter agora um período aí em torno de 30 minutos, onde vamos poder juntos orar, meditar na Palavra de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus prospere na sua vida e você encontre caminhos de servir ao Senhor com alegria no seu coração. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus. Jesus, o nosso Redentor, Jesus, o nosso Salvador, Jesus, o Senhor das nossas vidas. Jesus, o que se encarnou, Deus que se fez carne por nós, que habitou no nosso meio, que trouxe a glória celestial para as nossas vidas, que se comunicou com a humanidade no nosso linguajar, que desceu ao nosso nível de compreensão, para que nós pudéssemos subir à presença do Senhor. No nome de Jesus, que é sobre todo nome, no nome de Jesus, a quem foi dado o poder, diante de quem todo joelho se dobre e toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós clamamos a Ti nesta manhã, em nome de Jesus, chegamos à Tua presença por este nome, por este poder, por esta autoridade, não pelo nosso mérito, não pela nossa capacidade, não porque haja em nós alguma virtude. O Senhor o sabe que não há, mas por Jesus Cristo, o nosso Redentor, nós nos aproximamos de Ti em oração, suplicando que o Senhor, ó Deus, visite as nossas vidas, que o Senhor visite os nossos corações, que o Senhor nos contemple do alto da sua misericórdia, da sua graça, que o Senhor venha ao nosso encontro com sua compaixão para conosco renovada, que o Senhor traga para as nossas vidas a unção do seu Santo Espírito, a sua bênção, a sua graça, a sua proteção, o seu livramento, a direção do Senhor para as nossas vidas. Somos, ó Deus, carentes do teu agir sobrenatural a nosso favor e suplicamos sempre, a todo tempo, que o Senhor se manifeste, se faça presente nos nossos dias de vida na face desta terra. Queremos te servir com alegria nos nossos corações. Queremos, ó Deus, estar no centro da tua vontade para as nossas vidas. Queremos, Senhor, estar no local onde o Senhor nos deseja, para que ali possamos ser instrumentos para a tua glória, instrumentos para o teu louvor. Fique conosco. Abençoe todo esse dia, abençoe todos os propósitos,
Abençoe, ó Deus, todos os processos que estamos necessitados para que tudo esteja em perfeita ordem, harmonia. Abençoe, ó Deus, as nações, abençoe os povos, abençoe, Senhor, o Brasil, abençoe as nossas famílias, os nossos lares, abençoe, Senhor, aqueles que amamos, queremos bem, traga sobre eles tua proteção, tua graça, tua bênção, teu livramento. Glorifica o teu santo nome, ó Deus, através das nossas vidas. Que possamos servir no propósito da adoração, da glorificação para ti, Senhor. Toma-nos nas tuas santas mãos. Nos envolva com a tua presença. Nos cerque, ó Deus, com tua graça, com teu favor, com o teu livramento. Que neste tempo seja um tempo de manifestação da tua glória sobre todos nós. Abençoe cada vida, abençoe cada lar, abençoe cada família conectada conosco nesta manhã. Aqueles que vão ainda se conectar, aqueles que vão assistir depois gravado no YouTube, no Facebook, no Instagram. Que o Senhor abençoe, que seja esta live, que a meditação seja algo, ó Deus, que se torne instrumento para que o Senhor edifique vidas, fortaleça a nossa fé, aprofunde a nossa comunhão contigo, nos leve a um nível de consagração, de entrega nas tuas mãos ainda maior, Pai. Que tudo isto colabore para que o Senhor seja exaltado e vidas possam ser edificadas e fortalecidas. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém, Senhor. Amém, Ana. Vá em paz. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Vá em paz para o seu trabalho. Eu quero nessa manhã deixar uma reflexão. Como sempre, estas lives, esses encontros matinais, eles são encontros para orar e para compartilhar, né, uma meditação, uma reflexão na palavra do Senhor. Eu queria deixar nesta manhã uma reflexão a respeito de portas, portas que o Senhor abre nas nossas vidas, portas de Deus para nós. Deus nos guia. E este guiar do Senhor sobre as nossas vidas, muitas das vezes acontece justamente por meio de portas abertas, ou de portas fechadas também. Às vezes nós oramos e queremos só portas abertas, né? Queremos que todas as portas se abram, todas as oportunidades surjam, todas as coisas boas e maravilhosas aconteçam, e se possível de uma vez só, não é verdade? Mas às vezes Deus nos guia também por portas fechadas. E a Bíblia nos fala sobre isso, sobre portas, e eu queria meditar nessa manhã sobre isso, começando no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, no capítulo de número 3, nós temos ali as cartas do Apocalipse. Temos ali cartas que o Senhor Jesus pede que o apóstolo João escreva e encaminhe estas cartas aos pastores de algumas igrejas específicas, algumas igrejas locais. Então, ele escreve, e numa delas ele vai falar justamente sobre portas. E é interessante observarmos esse texto. Apocalipse 3, a partir do verso 7, vai dizer o seguinte: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Estas coisas
diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que eu tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Primeiro texto que eu queria pensar nesta manhã sobre portas de Deus das nossas vidas é esse texto que está aqui em Apocalipse. Acabamos de ler Apocalipse 3, os versos 7 e 8. Primeiro, no verso 7, Jesus se coloca como aquele que tem o poder e a autoridade. É ele quem abre, é ele quem fecha caminhos nas nossas vidas. Todos nós gostamos e queremos que coisas boas aconteçam. E a expressão abrir portas é uma expressão que para nós soa como algo muito bom, como algo muito agradável, soa como uma vitória de Deus, soa como a recompensa de Deus, soa abrir portas. Quando a gente diz, olha, Deus está abrindo porta na sua vida, a gente entende como uma porta de emprego, a gente entende como uma oportunidade. E todos nós queremos boas oportunidades, todos nós queremos boas notícias, todos nós queremos coisas boas aconteçam. E aí a expressão fechar portas pode parecer algo desagradável. E realmente, num primeiro momento, é sim algo desagradável. Bom dia, minha sogra querida do meu coração. Bom dia, irmã Sônia. Deus abençoe. Bom dia, Sandrinha. Que bom te ver por aqui, querida. Bom nos encontrarmos nesta manhã. Estamos falando sobre portas abertas de Deus. O dirigir de Deus nas nossas vidas. Começamos aqui em Apocalipse capítulo 3, os versos 7 e 8. Jesus é aquele que tem o controle de todas as coisas, e no verso 7 ele vai dizer: isto diz aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi na sua mão, aquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Precisamos entender, primeiro, que Jesus tem a autoridade e o poder mesmo nas situações adversas. Jesus não deixa de ter o controle. Isso não quer dizer que nós não vamos nos precaver. Isso não quer dizer que nós não vamos ter cuidados. Isso não quer dizer que nós não vamos tomar cuidado com certas coisas. Isso não quer dizer que nós não devemos, de certa forma, fazer a nossa parte, vamos dizer assim. Nós devemos fazer a nossa parte. Tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para o bem, nós devemos fazer. Tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para que a bênção aconteça, para que a saúde prospere, para que o emprego aconteça, para que a melhoria financeira, material surja, tudo isso nós devemos fazer. Isso não está, não, uma coisa não anula a outra. O fato de eu entender que Deus está no controle, mesmo das situações adversas, não quer dizer que eu não vou trabalhar pelas situações boas. Claro que vou trabalhar. É claro que eu vou me empenhar, eu tomarei o máximo de cuidado. Aliás, Jesus vai dizer, antes de mandar orar, ele manda vigiar. O texto bíblico, Jesus Cristo diz, vigiai, orai, para que não entreis em tentação. Então, a vigilância vem antes da oração. E a vigilância é justamente a minha parte no sobrenatural, a minha parte no milagre, a minha parte no livramento de Deus, a minha parte na cura da minha saúde. Eu posso estar enfermo, eu creio que Jesus vai curar, mas eu preciso fazer a minha parte, procurar o médico, tomar o remédio na hora certa, da forma correta, me alimentar bem, tudo o que eu puder fazer, que estiver ao meu alcance, eu devo fazer. Isto é o vigiar. Isto é a minha parte. E aí, orar. E aí, quando eu oro, eu estou colocando, Senhor, olha, tudo que eu podia fazer, eu já fiz.
Tudo que estava ao meu alcance fazer, foi feito. Eu vigiei. Agora, Senhor, faça a sua parte também. E aí eu estou colocando na mão de Deus aquilo que é o sobrenatural, aquilo que é o milagre, para que Deus opere um milagre na minha vida. Perceber que Jesus, no verso 7 de Apocalipse capítulo 3, ele está dizendo, isto diz aquele que é o verdadeiro, aquele que é o santo, aquele que tem nas suas mãos a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. A autoridade está na mão de Jesus. Quando ele fecha, ninguém mais consegue abrir. Ele fechou aquela porta. Ele fechou aquela oportunidade, ele fechou aquela condição de trabalho, ele virou a página da tua história, ele mudou a realidade, ele fechou a porta, ele encerrou aquela fase, ele completou aquele ciclo na tua vida e aquele ciclo se encerrou. Aquilo não volta mais, aquilo está fechado, aquilo é passado, aquilo está para trás. O passado não pode ser mudado. O passado não pode ser mudado, mas o presente pode ser vivido de forma melhor e o futuro pode ser planejado e preparado. O que eu não posso fazer é mudar o passado. O que eu não posso fazer é transformar realidades que estão para trás. Mas eu posso viver presentes com melhor qualidade e eu posso preparar futuro. Coisas que eu não podia fazer antes. Agora, com Jesus, e na minha relação e na minha intimidade com Ele, compreendendo que é Ele que tem a autoridade nas mãos, eu posso permitir que o passado fique onde ele está, e ele é o passado. E o passado inclui pecados, o passado inclui erros, o passado inclui comportamentos errados, o passado inclui posturas que trazem problemas, que trazem complicações. O passado inclui abrir mão de um complexo de Gabriela, né? Aquela Gabriela que tinha, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim. Gabriela, não. O passado inclui eu entender que eu estou cometendo coisas erradas, eu estou tendo posturas erradas e que eu posso mudar e deixar essas posturas no passado. Eu posso virar páginas. Porque o presente pode ser vivido diferente e o futuro pode ser preparado a partir de hoje. Jesus diz assim, eu tenho nas mãos a chave de Davi, ninguém abre, quando eu abro ninguém fecha, quando eu fecho ninguém abre. E aí ele diz para a igreja, eu posso abrir e posso fechar, mas ele diz à igreja no verso 8, eu ponho diante de ti uma porta aberta e não uma porta fechada. O interesse do Senhor é muito maior em abrir portas diante de nós do que em fechar portas para trás de nós. O pensamento e o desejo do Senhor é muito maior em nos fazer crescer, em nos fazer ampliar a nossa visão. O profeta já vai dizer, ampliai o lugar da vossa tenda, estenda as suas cordas, estique as suas cortinas, firme bem as suas estacas, porque você vai transbordar para a direita, para a esquerda. O interesse de Deus não é que a gente encolha, não é que a gente ande para trás, não é que haja uma regressão, não é que a gente dê para trás, vamos dizer assim, né? Que a gente viva mal. Não, o interesse de Deus é que as coisas prosperem. O interesse de Deus, Jesus não disse, eu derrotarei a minha igreja, eu encolherei a minha igreja, eu diminuirei a minha igreja. Não, Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. Percebe? Quando Jesus diz, eu posso abrir e ninguém fecha, eu posso fechar e ninguém abre, e ele diz, mas diante de ti, igreja, eu coloco uma porta aberta, eu não coloco uma porta fechada. Diante de ti, eu coloco uma porta aberta e não uma porta fechada. Portanto, eu vou entender que o interesse de Deus é que as portas se abram e não que as portas se fechem. Deus não está preocupado em me levar para trás, em me fazer encolher. Ao contrário,
Deus está preocupado em me fazer andar para frente, em me fazer crescer, em me fazer prosperar. Infelizmente, esse prosperar aí, muita gente tem colocado apenas a questão financeira, né? Tem colocado apenas a questão material. Mas esse prosperar é em todos os sentidos. É um prosperar material e financeiro? Também, mas é um prosperar espiritual, é um prosperar da minha fé, da minha comunhão com o Senhor, da minha intimidade com Ele, da transformação da minha realidade, da compreensão que eu possa ter de vida, de mundo, de evangelho, de reino de Deus. Deus quer me fazer ampliar a minha visão. Deus me colocou diante uma porta aberta e não uma porta fechada. Deus está falando de oportunidades e não de falta de oportunidades. Eu preciso olhar a crise, eu preciso olhar a adversidade como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de portas abertas e não uma oportunidade de portas fechadas. Quando Jesus disse isso para a igreja de Filadélfia, era um tempo difícil, era um tempo de perseguição, era um tempo de luta, era um tempo de provação, mas Deus diz: eu coloquei diante de ti uma porta aberta. Paulo, quando escreve a sua segunda carta à igreja de Corinto, a segunda aos Coríntios, no capítulo 2, o verso 12, Paulo vai dizer o seguinte: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Paulo chegou em Troade e percebeu que Deus abriu uma porta diante dele. Havia uma oportunidade diante dele em Troade. E aí o que Paulo fez? Pegou um barco, atravessou e foi para a Macedônia. Paulo está falando daquela visão que ele tem, o varão macedônio passa a Macedônia e nos ajuda. Ele percebe que há uma porta aberta de Deus, há uma direção de Deus para avançar, para trazer o evangelho para a Europa naquele tempo. E é isso que ele faz. Ele vai para frente, procura um navio, procura um barquinho e atravessa e vai para a Macedônia. Mas o tempo todo Paulo está debaixo de perseguição. O tempo todo Paulo está debaixo de correria, a ponto de que depois de um tempo os próprios discípulos levam Paulo para Atenas, deixam ele sozinho lá para ver se a poeira, vamos dizer assim, se a poeira abaixa, porque a perseguição em cima dele estava muito grande. Mas Paulo vai dizer: eu vi uma porta aberta para pregar o evangelho, eu vi uma porta aberta no Senhor para mim. Ele não vê uma porta fechada. As adversidades não se configuram em portas fechadas no entendimento de Paulo. Perdão. Mas se configuram em portas abertas. E é isso, querido, que nós precisamos também buscar em Deus. Senhor, qual é a oportunidade? Qual é a oportunidade deste tempo? Qual é o caminho da oportunidade desse tempo? Porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Não pense você que o Covid-19, a pandemia, é algo que se abate sobre a humanidade e Deus está sem o controle disso. Jamais. Jamais. Muito antes, Deus já sabia que isso ia acontecer. Eu creio piamente que o Senhor Deus nos trouxe para a Europa, nos trouxe para Portugal antes do coronavírus. Porque senão não, já de cara eu já lhe digo, a gente não conseguiria chegar aqui esse ano mais, só no ano que vem. Se nós não tivéssemos chegado aqui em fevereiro desse ano, nós não chegaríamos mais em 2020, só a partir de 2021. Deus está no controle. Agora,
a situação sendo adversa, ela exige de mim o entendimento de que o controle de Deus expressa a necessidade da minha compreensão do caminho a seguir para servir ao Senhor. A porta está aberta, ela não está fechada. Portanto, Senhor, como eu faço para passar? Paulo entendeu claramente que havia uma porta aberta para ele ir para Macedônia. E graças a isso o evangelho entrou na Europa. E quando ele chegou, então, em Filipos, talvez ele imaginasse que fosse ganhar para Jesus logo de cara uma família importante, porque Filipos era uma cidade importante naquele momento, naquela região, e a primeira pessoa que ele ganha é uma mulher, e uma mulher lavadeira, uma lavadeira de roupa, na beira do rio. Uma costureira, uma mulher que trabalhava com roupas. E de repente, naquela cultura, naquele tempo, ele poderia imaginar, poxa, não tinha ninguém melhor para começar a ganhar para Jesus. Mas quando a gente vai perceber o andamento da igreja, vamos descobrir que na casa daquela mulher, na casa de Lídia, se torna uma igreja. E uma igreja poderosa. E dali surge uma igreja poderosa. Portanto, Deus está no controle da adversidade, Deus está no controle daquilo que é contrário a nós. O que nós precisamos é buscar no Senhor. Senhor, onde está a porta aberta? Cadê a porta aberta, Senhor? Porque para a igreja de Filadélfia, mesmo num tempo de perseguição, mesmo num tempo de morte, mesmo num tempo de angústia, mesmo num tempo de desemprego, mesmo num tempo de carência, mesmo num tempo em que os cristãos eram presos e torturados, Jesus diz: eu coloquei diante de você uma porta aberta. Para Paulo, mesmo num tempo de prisão, de açoites, de apedrejamentos, de perseguições duras, Paulo vai entender: Deus me colocou uma porta aberta. Então eu preciso também, no tempo de hoje, olhar e perguntar: Senhor, cadê a porta aberta? Qual é a tua direção? Qual é o teu caminho, Senhor, para que eu te sirva neste tempo? Eu não posso ficar parado esperando que a situação mude para que então eu comece a servir ao Senhor. Eu preciso, diante do Senhor, entender que há de Deus uma porta aberta. E eu preciso descobrir esse caminho. Todos nós precisamos descobrir esse caminho. Toda a igreja, toda a gente, em todo lugar, precisa agora descobrir esse caminho. Como é que nós vamos fazer? Como serão os cultos? Aqui em Portugal, essa semana, algumas igrejas já estão começando a retornar, porque o governo, a princípio, deu liberdade para a Igreja Católica retornar com as missas, para os muçulmanos retornarem às suas mesquitas, e aí, logicamente, também abre para os evangélicos, os protestantes também começarem a retomar os seus cultos. Mas há todo um sistema, tem que ficar 2 metros de distância um do outro dentro do templo, todo mundo tem que estar de máscara, tem que estar com álcool gel de tempo em tempo no meio do culto, passando nas mãos, enfim. Mas é um caminho. Nós precisamos descobrir o nosso caminho no coletivo, como igreja, mas eu e você precisamos buscar ao Senhor e descobrir no Senhor o caminho deste tempo para nós servirmos ao Senhor. Nesta manhã eu queria deixar para você a percepção primeira de que Deus continua no controle da tua vida, ainda que você esteja vivendo um momento desagradável. Ainda que você esteja vivendo um momento de luta, de dor, de luto, de perseguição, de dificuldade financeira, econômica, Deus está no controle de todas as coisas. Segundo, que Deus, no controle de todas as coisas, está interessado no crescimento e não na retração e no encolher da sua vida, mas que a sua vida cresça, se expanda.
Terceiro, de que Deus está trabalhando por isso na sua vida e que Deus tem um interesse pessoal no seu avançar, no prosperar da sua vida, da sua caminhada cristã com o Senhor. E aí, o entendimento de que eu e você precisamos buscar em Deus, em oração, em leitura da palavra, uma postura de humildade, de simplicidade, de quebrantamento diante do Senhor, rogando a Ele que o Senhor nos traga a sua direção. Pai, aonde está a nossa porta aberta? Onde está a minha porta aberta? Há uma porta aberta para mim também, Senhor. Aonde ela está? Me guie por ela, me faça passar por ela, porque o meu interesse é estar no centro da tua vontade, te servindo com alegria no meu coração. Que essa seja a nossa oração, amém, querido? Que essa seja a nossa oração, a fim de que nós possamos encontrar a porta que o Senhor colocou aberta diante das nossas vidas. Vamos orar? Te convido nesse momento a orarmos juntos, colocar a sua vida diante do Senhor, eu também, e juntos buscarmos a face do nosso Pai. Amado das nossas almas, em nome de Jesus, nós queremos nesta manhã louvar o teu santo nome, te agradecer, te glorificar, mas também, Senhor, pedir que o Senhor tome em tuas santas mãos as nossas vidas. Nós dependemos do Senhor e suplicamos que, por misericórdia, o Senhor nos perdoe, ó Deus, nos muitos momentos em que ficamos presos, olhando para nós mesmos. O Senhor nos perdoe pelos muitos momentos em que perdemos o foco e começamos a olhar para nós, a olhar para os nossos problemas, as dificuldades que se apresentam, e perdemos o foco de que há diante de nós uma porta aberta pelo Senhor. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, rogando que o Senhor nos dirija no teu caminho, porque cremos na tua palavra, e a tua palavra nos diz que mesmo no momento da perseguição, da dor, da luta, o Senhor é um Deus que coloca uma porta aberta diante da sua igreja, diante das famílias que te servem. Por isso, Pai, em nome de Jesus, guia as nossas vidas por esta passagem, guia as nossas vidas por esta porta. Neste tempo que vivemos hoje, que também é um tempo de inseguranças, de fraquezas, de incertezas, de tristezas, de lutos, de dores, de perseguições, de dissabores. Neste tempo que também é um tempo diferente, estranho, triste, um tempo de isolamento, um tempo de distanciamento, um tempo de falta de conectividade. Embora estejamos conectados pela internet, mas estamos desconectados de realidades, estamos desconectados da vida que vivíamos antes, das rotinas que praticávamos. Neste tempo também, seja um tempo de crescimento para nós. Seja um tempo de crescimento emocional, seja um tempo de crescimento psicológico, sentimental, seja um tempo de crescimento espiritual, possamos crescer na graça, no conhecimento, na fé, na entrega, na renúncia das nossas vidas a Ti, a ponto de que possamos abandonar Troade, como Paulo deixou. Lemos o texto em 2 Coríntios, onde Paulo diz que quando compreendeu a direção, deixou Troade para trás. E Troade era uma cidade boa, um grande porto, um lugar seguro, mas ele deixou a segurança para trás e partiu para um lugar aonde o evangelho nunca havia chegado ainda, para levar a tua palavra. Que possamos também deixar a segurança para trás, virar a página, deixar o passado ficar onde ele está, no passado. E vivemos o presente que o Senhor tem para nós hoje. Não é à toa que ele se chama presente. Vivemos o hoje como um presente de Deus para nós. E no Senhor e no seu Espírito e na força do seu poder, construirmos juntos um futuro pelas portas
abertas do Senhor para as nossas vidas. Que o futuro, ó Deus, que vamos viver dentro em breve, possamos construir juntos com o Senhor, passando pelas portas que o Senhor nos tem aberto, glorificando o seu santo e bendito nome, para que a Ti, somente a Ti, Senhor, seja toda honra, toda glória, todo louvor, hoje e para sempre, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Este vídeo, como todos os outros, estará disponível aqui no Facebook, estará disponível no Instagram e daqui a alguns minutos também no meu YouTube. Se você ainda não visitou meu YouTube, visita lá, por favor, PR Marcos Benício, youtube.com/PR de pastor Marcos com o Benício. Se inscreve lá, assiste um vídeo, curte, compartilha. Se esta live abençoou sua vida, compartilhe para que ela abençoe outras pessoas também, outras vidas também. Nós nos encontraremos amanhã, se Jesus não voltar até lá, amanhã às 7h30 da manhã, horário do Brasil, 11h30 da manhã, horário de Portugal. Estaremos novamente aqui orando, compartilhando uma reflexão na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Deus abençoe esta sua terça-feira, em nome de Jesus. Beijo do gordo.